Polícia Federal suspende emissão de novos passaportes por falta de verba. Economia, auxílios caminhoneiro e taxista serão pagos hoje. Trânsito, 12 veículos são apreendidos durante a operação Bloqueio em Cascavel. Marinha do Brasil, Capitania Fluvial do Rio Paraná celebra 82 anos de criação com cerimônia na fronteira. Sábado de sol em todo o Paraná e o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para baixa umidade do ar em Cascavel. 19 de novembro, o Jornal Tarobá está no ar. Muito boa tarde a você, obrigado pela companhia, seja bem-vindo. Nós começamos a edição de hoje falando sobre um anúncio feito ontem pela Polícia Federal. A emissão de novos passaportes está suspensa em todo o país. A partir de hoje, já não serão emitidos novos passaportes pela Polícia Federal. Segundo a PF, o problema é falta de verba no orçamento e essa suspensão é por tempo indeterminado. A Polícia Federal também informou que está acompanhando a situação junto ao governo federal para garantir o restabelecimento do serviço. Quem foi atendido até ontem em algum posto de emissão vai receber o documento. A PF também informou que os outros serviços oferecidos pela corporação não foram afetados. Motoristas de carga, autônomos e de táxi de todo o Brasil recebem hoje a parcela de novembro dos auxílios caminhoneiro e taxista. Bom, cada parcela equivale a R$1.000. O pagamento inicialmente estava previsto para ocorrer no dia 26, mas foi antecipado em uma semana. O dinheiro depositado nas contas poupanças sociais digitais e pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite a compra em lojas virtuais cadastradas, o pagamento de contas domésticas e transferência para qualquer conta bancária. Criados pela emenda constitucional que criou o estado de emergência por causa da alta do preço dos combustíveis, os auxílios caminhoneiro e taxista serão pagos até o mês de dezembro. Equipes da Transitar, Guarda Municipal e Polícia Militar realizaram na madrugada de hoje mais uma operação Bloqueio em Cascavel. A ação aconteceu na rua Maracaí, na região do bairro Brasília. As equipes realizaram várias abordagens e, ao todo, 12 veículos em situação irregular foram apreendidos. 5 deles porque estavam rebaixados. Foram flagrados 8 condutores sem carteira nacional de habilitação. 11 condutores dirigindo alcoolizados. Um enquadramento por crime de trânsito também foi registrado. O objetivo da ação é inibir crimes de trânsito e o ponto foi escolhido após denúncias de excesso de velocidade. E um capotamento foi registrado no final da tarde de ontem no centro de Cascavel. O motorista do veículo seguia pela Avenida Brasil, próximo à Rua Carlos de Carvalho, quando atingiu um carro que estava estacionado. Com a força do impacto, o veículo capotou. Socorristas do SEAT atenderam a mulher que sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhada para uma unidade hospitalar. O tráfego de veículos ficou totalmente interrompido no trecho durante o período de atendimento. E a AGEPAR realiza na semana que vem uma audiência pública para debater a atualização da tarifa do transporte intermunicipal, rodoviário e metropolitano do interior. A audiência pública vai ser realizada no próximo dia 30 no formato online. Podem participar qualquer usuário, prestadores de serviço e demais interessados, sem distinção de qualquer natureza. Os interessados devem se inscrever dentro dos prazos indicados pelo site da AGEPAR. Todas as sugestões e contribuições serão analisadas pela nossa equipe técnica, e depois a gente vai fazer, então, um relatório dessa audiência pública. E, uma vez pertinentes, elas são incorporadas, então, na metodologia. Ao todo, cerca de 600 linhas de ônibus devem ser impactadas, passando a utilizar a nova metodologia, depois que o processo regulatório for concluído. Após a realização desta audiência, as contribuições passam por análise de uma equipe técnica, para então ser redigida uma versão final, que ainda vai passar por aprovação do Conselho Diretor da AGEPAR,
antes de entrar em vigor. É muito importante, né, que a população participe. Entre no nosso site, tem todas as informações para participação e também as informações sobre a metodologia. Quer conhecer a metodologia, tem a leitura lá para fazer da nota técnica, vai explicar direitinho o que a gente está colocando lá como índice de preço para reajustar o custo do setor, e aí pode participar com contribuições, sugestões. Com o PIB e Produto Interno Bruto chegando a 500 bilhões de reais este ano, nosso estado, o Paraná, se tornou a quarta maior economia do país. O estado ultrapassou o Rio Grande do Sul, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os dados são do IBGE. Segundo este economista da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a agropecuária foi a atividade econômica que apresentou o melhor resultado. Setores industriais como máquinas e equipamentos, metal mecânico de maneira geral e até o automotivo no final do último trimestre de 2020 esboçaram recuperação e também foram importantes. Mas o mais importante com certeza foram a agricultura e o setor e a indústria de alimentos. Ao todo, o Produto Interno Bruto aqui do Paraná totalizou 487 bilhões de reais. E com isso, o estado alcançou o patamar da quarta maior economia do país, ultrapassando o Rio Grande do Sul. É apenas a segunda vez na história que o estado chega a esse posto. A última foi em 2013. Os números não foram melhores porque o setor secundário do estado foi prejudicado pela crise hídrica, o que afetou a produção de energia elétrica, a atividade com grande peso na estrutura econômica paranaense. Segundo o governador, o resultado é marcante do ponto de vista histórico e mostra que a economia paranaense suportou a crise provocada pela pandemia, que chegou ao país em março de 2020. Isso é um feito histórico para o estado do Paraná. Inclusive, nesse mesmo relatório, coloca o Paraná com o maior PIB da sua história. Fruto de muito trabalho, fruto de muito planejamento, dessa colaboração, tanto da área pública, né, do governo do estado, das prefeituras, mas também da sociedade como um todo. Com o ritmo de crescimento da economia paranaense, a expectativa é de manutenção desse status ao longo dos próximos anos. Quando a gente percebe que a nossa indústria de alimentos se manteve num patamar, numa produção muito boa, a agricultura do Paraná também muito competitiva, e os outros setores que sentiram muito, principalmente em 2020, começaram a se recuperar, eu posso listar aqui metal mecânico, madeira, automotivo, entre outros, a perspectiva é que nós tenhamos assim resultados ainda melhores para os que estão acontecendo agora e para os que sairão nos próximos meses. Hein? E essa semana nós mostramos que o Paraná fechou o terceiro trimestre do ano com a menor taxa de desemprego dos últimos 8 anos, 6,3%. 5,3% na verdade, mais 3 pontos percentuais abaixo da média nacional. Porém, mesmo com a taxa de desemprego em queda no país, a melhora no mercado de trabalho ainda foi capaz de reduzir a proporção de trabalhadores que esperam por uma recolocação no mercado. Quase 3 anos sem trabalho formal, o Marcos tem buscado diariamente uma nova oportunidade. Mas conforme o tempo passa, parece que fica mais difícil. Sempre a batalha, às vezes, você acaba desanimando. Em determinado momento, diz, não vamos fazer outra coisa, talvez até procurar um serviço autônomo, alguma coisa nesse sentido, né? Segundo o IBGE, tem quase 9,5 milhões de brasileiros desempregados. Destes, mais de 4 milhões desistiram de encontrar uma vaga, os desalentados. A pesquisa mostra que quase 3 em cada 10 desempregados buscam trabalho há mais de 2 anos. São 2,5 milhões de pessoas, cerca de 27% do total. Os indicadores sugerem que quanto mais tempo o trabalhador fica desempregado, mais difícil é se recolocar. Uma das dicas para virar esse jogo é investir em qualificação técnica e emocional. Tem vários cursos gratuitos, tanto na internet como presencial, que ele pode estar participando e isso ajuda realmente ele a se atualizar para o mercado de trabalho. Em muitos casos, vale considerar novas áreas e até mesmo salários um pouco mais baixos. Você está disposto a aceitar novos desafios, né? Se jogar, às vezes, numa área nova, mesmo que você não tenha experiência, mas você mostrar para a empresa o seu trabalho, certamente você vai ter oportunidade de carreira. Se você receber uma oferta e o salário é um pouco menor do que a expectativa que você tem, vá para essa empresa, comece a trabalhar, porque é a oportunidade de você colocar o teu carro aí no mercado, voltar a rodar, né? E efetivamente estar sendo olhado pelo mercado. A Secretaria de Estado da Saúde deve receber na segunda-feira e terça também cerca de 500 mil vacinas para prevenção da Covid-19.
Os lotes contêm doses AstraZeneca para a população adulta, doses da Pfizer para a faixa etária acima de 12 anos e ainda doses de Coronavac para crianças de 3 a 4 anos. Você que está com alguma dose em atraso, então procure na segunda-feira a unidade de saúde mais próxima e deixe a carteirinha de vacinação em dia. Já mostramos durante a semana que há, gente, atenção, uma nova variante em circulação e os casos da doença têm voltado a crescer e preocupar. Hoje, para você ter uma ideia, o Cascavel Futsal também divulgou o registro de um pequeno surto de Covid no time. 3 atletas e um membro da comissão técnica testaram positivo para a doença. Então, não esqueça, a prevenção ainda é a melhor saída. Já tem os detalhes da previsão do tempo para o final de semana e um alerta por conta da baixa umidade relativa do ar. Se fica com imagens do céu azul do centro da capital do oeste do estado do Paraná. Neste momento em Cascavel, temperatura na marca dos 27 graus.